Era março de 2022, um sábado abafado desses que São Paulo insiste em ter mesmo no outono. Eu havia preparado estrogonofe, aquele mesmo que fazia desde que eram pequenos, com champignon fresquinho do Mercadão e creme de leite batido na hora. A mesa estava posta com a toalha bordada que ganhei no meu casamento, as taças de cristal que uso só em ocasiões especiais porque aquela era especial mesmo. Meus 3 filhos, Marcos, Daniel e Fernando, tinham conseguido promoções na mesma empresa. Que orgulho, não é? Que mãe não ficaria radiante? Marcos chegou primeiro, sempre pontual quando se trata de comida grátis. Aos 45 anos, meu filho mais velho tinha desenvolvido aquela barriga de executivo bem-sucedido e o ar de superioridade que vem junto. Mãe, a senhora caprichou hoje, hein? Até parece que tem dinheiro sobrando. A primeira cutucada. Eu sorri, como sempre fazia. Daniel e Fernando vieram logo depois, as famílias a tiracolo. As noras me cumprimentaram com aqueles beijinhos falsos. Os netos adolescentes mal levantaram os olhos dos celulares, mas estava tudo bem. Família é assim mesmo, pensei. O importante é estarmos juntos. Durante o jantar, eles contaram sobre as promoções. Marcos agora era gerente regional. Daniel assumiria a controladoria. Fernando entraria na equipe jurídica principal. Todos na construtora Milênio, todos subindo na vida. Eu escutava orgulhosa, fazendo as perguntas certas, demonstrando interesse genuíno. Foi quando terminaram de comer que o inferno começou. Marcos se levantou, pegou a taça de vinho, um Malbec que eu havia comprado especialmente para a ocasião, e disse: "Um brinde à nossa mãe, que finalmente admitiu que não é nada na vida." O silêncio durou menos de 1 segundo, antes da explosão de risadas. Daniel se curvou para a frente, gargalhando. É verdade, depois de anos fingindo que entendia de negócios, Fernando completou, limpando lágrimas de tanto rir. Pelo menos agora a senhora para de dar conselhos sobre coisa que não sabe. As noras riram junto. Os netos riram. Minha própria mesa, na minha própria casa, transformada num tribunal onde eu era condenada. Lembram quando ela tentou dar pitaco na compra do apartamento do Marcos? Disse Patrícia, minha nora mais velha, como se soubesse alguma coisa sobre imóveis. Ou quando quis opinar sobre investimentos, emendou Daniel. Mãe, com todo respeito, a senhora mal sabe o que é uma poupança. Eu permaneci sentada, com o garfo suspenso no ar, um pedaço de carne espetado que não conseguia mais engolir. Meu estômago havia se transformado numa pedra fria e pesada. Marcos continuou seu discurso humilhante. É melhor mesmo a senhora aceitar que tem limitações. Pessoas como a senhora deveriam se contentar com o mínimo e parar de sonhar alto. Essa exata frase que ouvi aos 7 anos, quando a professora disse que meninas pobres como eu não deveriam sonhar alto. A mesma frase que me motivou a construir tudo o que construí. E agora, 60 anos depois, meu próprio filho jogava na minha cara. A gente só quer que a senhora seja realista, mãe, disse Fernando, fingindo gentileza. Aceitar sua condição e parar de se meter onde não é chamada. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Uma frieza que começou na base do crânio e desceu pela espinha como gelo derretendo. Pela primeira vez em décadas, minha máscara de mãe submissa começou a rachar, porque eles não sabiam. Não faziam a menor ideia de quem realmente estava sentada naquela cabeceira de mesa, cortando estrogonofe com mãos que já assinaram contratos de milhões. Não sabiam que a coitadinha que vivia pedindo ajudinha era Conceição Almeida, a CA de CA Empreendimentos. A mesma empresa mãe que controlava a construtora Milênio, onde eles acabavam de ser promovidos. Engoli o pedaço de carne que estava na minha boca, bebi um gole de vinho e sorri. Vocês têm razão, disse com a voz mais doce que consegui fabricar. Uma mulher da minha idade deve mesmo conhecer seu lugar. Eles aplaudiram, literalmente aplaudiram. E foi nesse momento que a verdadeira Conceição acordou. Para entender o que aconteceu naquela mesa, você precisa conhecer a vida dupla que eu levava há mais de 20 anos. Uma vida tão bem construída que nem meus próprios filhos suspeitavam da verdade. Para eles, eu era Conceição Santos Almeida, viúva de 65 anos que morava numa casa simples no Jabaquara.
Dirigia um Corsa 2010 e vivia da pensão do marido, mais uma aposentadoriazinha de professora municipal. Uma mulher que comprava roupa no Brás, fazia supermercado no atacado e sempre pedia uma ajudinha quando a conta de luz vinha alta. Essa mesma mulher usava chinelos de dedo pela casa, assistia a novela das 6 religiosamente e guardava moedinhas num pote de café vazio. Reclamava do preço da gasolina, pechinchava no sacolão e falava sobre esses preços absurdos sempre que saíamos para comer fora, o que era raro porque não estava sobrando. Era uma performance tão perfeita que eu mesma às vezes esquecia que era mentira. A verdadeira Conceição era outra pessoa completamente. Uma que usava terninho Armani, dirigia BMW blindado e comandava reuniões em escritórios do Itaim Bibi. Uma que havia começado com um único terreno herdado do pai nos anos 80 e construído um império imobiliário que hoje valia mais de 50 milhões. Quando meu marido, José, morreu em 2001, eu tive uma escolha. Podia revelar nossa riqueza real aos filhos, porque José sempre soube, sempre foi meu sócio silencioso. Ou podia protegê-los da corrupção que o dinheiro fácil traz. Escolhi protegê-los. Acreditei que era amor. Que piada amarga. Durante a semana, eu era a CEO da CA Empreendimentos. Analisava projetos, assinava contratos, tomava decisões que afetavam centenas de empregos. Nos fins de semana, voltava para casa e fingia dificuldade para entender a conta de telefone. Ai, meu filho, você pode olhar isso para mim? Não entendo essas coisas modernas. Eles adoravam me explicar o básico. Sentiam-se importantes, superiores. Marcos, principalmente, sempre teve esse ar professoral, condescendente. Mãe, é assim que funciona o cartão de crédito. Mãe, deixa que eu cuido disso, a senhora não precisa se preocupar. Eu deixava. Por 20 anos, deixei que acreditassem que eram os inteligentes da família que tinham puxado ao pai, enquanto eu era apenas uma decoração familiar, bem-intencionada, mas limitada. O apartamento de 2 quartos no Jabaquara era real. Eu morava lá mesmo, entre uma pilha de roupas baratas e móveis populares. Mas a 3 quarteirões dali, num prédio que eu mesma havia construído e onde mantinha cobertura sob nome corporativo, guardava minha verdadeira vida. Closet com roupas de grife, obras de arte, biblioteca com primeiras edições, adega climatizada. Era lá que recebia Dr. Humberto Pires, meu advogado e único confidente. Um homem íntegro que há 15 anos insistia que eu deveria contar a verdade aos filhos. Conceição, essa força vai dar problema. Eles têm direito de saber quem realmente é a mãe deles. Eu sempre recusava. Humberto, você não entende. Quero que construam seus próprios caminhos, que tenham mérito próprio. Se souberem que sou rica, vão se acomodar, virar parasitas. Como se não tivessem virado mesmo assim. Durante décadas, assisti meus filhos crescerem acreditando que eu era um peso morto em suas vidas, que tinham que me aturar por obrigação, me ajudar por caridade cristã, sempre com aquele ar de mártires, como se sustentar a mãe pobrezinha fosse um fardo terrível que carregavam com resignação heróica. Marcos se formou em administração. Conseguiu estágio numa empresa qualquer. 2 anos depois, coincidentemente, a construtora Milênio, uma das minhas subsidiárias, tinha uma vaga perfeita para ele. O gerente de RH, sem saber quem eu era, contratou meu filho baseado puramente no currículo. Marcos nunca soube que a sorte dele tinha sobrenome e endereço. Daniel e Fernando seguiram o mesmo caminho, contabilidade e direito, respectivamente. Ambos, felizmente, absorvidos pela mesma empresa que contrataram o irmão mais velho. Que coincidência maravilhosa, não? Eu assistia de longe através de relatórios discretos. Suas ascensões na empresa, ficava orgulhosa quando recebiam elogios dos supervisores, preocupada quando cometiam erros, mas nunca podia demonstrar que sabia. Quando chegavam em casa falando dos projetos, eu fingia não entender nada. Que interessante, filho. Você é tão inteligente. Eles comiam na minha mão. O pior é que se tornaram bons profissionais de verdade. Marcos tinha instinto comercial natural. Daniel era meticuloso com números. Fernando compreendia contratos complexos. Não precisavam da minha proteção invisível para prosperar, mas eu continuava protegendo mesmo assim. Até aquela noite de março, quando descobri que, para eles, eu não era uma mãe que merecia amor e respeito. Era apenas uma velha patética que eles toleravam por obrigação social. Pessoas como a senhora deveriam se contentar com o mínimo. A mesma frase que me construiu agora havia voltado para me destruir.
Só que dessa vez, quem pronunciou não foi uma professora preconceituosa, foi o meu próprio sangue. 3 dias depois do jantar, eu ainda fingia que estava tudo normal. Liguei para cada um deles para agradecer pela bela noite em família e parabenizar pelas promoções. Eles foram educados, mas frios. Como sempre foram, percebi agora. Obrigada por ter vindo, Marcos. Adorei conhecer os detalhes do seu novo cargo. Imagina, mãe, foi bom mesmo. A senhora fez um estrogonofe delicioso. Educado, distante, como se falasse com uma vizinha prestativa. Na quarta-feira seguinte, Marcos ligou. Mãe, a senhora tem uns minutinhos? Queria conversar sobre uma coisa importante. Meu coração deu um pulo. Talvez tivesse exagerado na interpretação. Talvez quisesse se desculpar, explicar que a brincadeira tinha sido de mau gosto. Claro, meu filho. Quer vir aqui em casa, faça um café? Na verdade, é melhor a senhora vir até a minha casa. O Daniel e o Fernando vão estar aqui também. É sobre... Bem, sobre o futuro da senhora, sobre meu futuro. Que interessante. Cheguei ao apartamento do Marcos às 3 da tarde, dirigindo meu Corsa e vestindo uma blusa simples da C&A. Eles estavam todos na sala, com expressões sérias que tentavam disfarçar como preocupação amorosa. Senta aqui, mãe, disse Fernando, batendo no sofá ao lado dele. A gente quer conversar sobre algumas possibilidades para melhorar sua qualidade de vida. Marcos pegou uma pasta em cima da mesa de centro. Dentro, panfletos coloridos e impressos de computador, todos de casas de repouso. Meu sangue gelou. Mãe, não é nada definitivo, começou Marcos com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Mas a gente tem pensado que talvez a senhora esteja meio sozinha demais naquela casa. É, concordou Daniel. A senhora já tem 65 anos e depois da morte do papai... Foram quase 22 anos, Daniel, interrompi. Exato, muito tempo sozinha, não é saudável. Fernando se inclinou para a frente, adotando seu melhor tom convincente. Olha só esses lugares, mãe. Tem atividades, pessoas da sua idade, assistência médica 24 horas. Peguei um dos panfletos. Casa de Repouso São Vicente. No verso, uma tabela de preços. R$ 600 por mês. O mais barato da pilha. A gente já foi visitar alguns. Este aqui é muito bom. Simples, mas limpo. Dentro do que a gente pode colaborar. Dentro do que podiam colaborar? R$ 600 divididos por 3 dava 200 cada um. O valor de uma pizza delivery boa. E a minha casa? Perguntei, ainda folheando os panfletos. Os 3 se entreolharam. Marcos pigarreou. Bem, a verdade é que aquela casa é grande demais para a senhora. E o bairro está complicado, muita violência. A gente podia vender, emendou Daniel rapidamente. Usar o dinheiro para pagar o asilo e ainda sobrar um troquinho para a senhora ter suas coisinhas. E dividir o que restasse entre vocês? Silêncio constrangido. Mãe, não é por aí, disse Fernando. É que, bem, a gente tem família própria agora. Filhos para criar, apartamentos para pagar. A herança do papai ajudaria muito. A herança do papai? Uma casa de R$ 200 mil que José havia comprado nos anos 90? Cuidadosamente escolhida para parecer modesta. Eles nem desconfiavam que era quitada há décadas, ou que existiam outros 17 móveis espalhados pela cidade. E quando seria essa mudança? Perguntei. A gente pensou que talvez até o final do mês, sugeriu Marcos. Já marquei uma visita ao São Vicente para segunda-feira. A senhora quer ir junto? Até o final do mês? 2 semanas? Posso pensar no assunto? Claro, mãe, não tem pressa nenhuma, mentiu Marcos. A gente só quer o melhor para a senhora. Voltei para casa em silêncio absoluto. Nem liguei o rádio do carro. Precisava processar o que havia descoberto. Meus filhos não estavam apenas me humilhando por diversão. Estavam ativamente planejando se livrar de mim. Naquela noite, liguei para Dr. Humberto. Humberto, sou eu. Você pode vir até minha casa? A real, não a de fachada. Conceição, aconteceu alguma coisa? Aconteceu que você estava certo há 15 anos. Essa farsa vai dar problema. O que foi que eles fizeram? Querem me internar num asilo de R$ 600 por mês. Silêncio do outro lado da linha.
Estou chegando. Dr. Humberto chegou 1 hora depois, encontrando-me na cobertura do Itaim com uma garrafa de vinho francês aberta e uma expressão que ele jamais havia visto no meu rosto. Conta tudo, disse ele, se servindo de uma taça. Contei sobre o jantar, sobre as risadas, sobre a reunião de hoje, sobre os panfletos do asilo e o prazo de 2 semanas, sobre a forma como falaram da herança como se eu já estivesse morta. Interrompi de novo. Tu estás pensando em vingança, sorri pela primeira vez em 3 dias. Não, Humberto, eu estou pensando em justiça. Há uma diferença. Qual? Justiça é dar às pessoas exatamente o que elas merecem. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, não consegui dormir pensando nos meus filhos. Mas dessa vez, não era a preocupação maternal que me mantinha acordada. Era planejamento estratégico. A partir daquela quinta-feira, me transformei numa pessoa que meus filhos jamais poderiam imaginar. Uma investigadora profissional da própria família. Durante 20 anos, fingi ser burra. Agora, ia usar toda a minha inteligência empresarial para desvendar suas vidas. Liguei para o Dr. Humberto na sexta de manhã. Preciso de todos os relatórios da Millennium dos últimos 6 meses. Performance, frequência, gastos corporativos, tudo o que você conseguir sem levantar suspeitas. Conceição? Isso não me parece boa ideia. Humberto, você é meu sócio há 15 anos. Eu nunca te pedi nada antiético. Só quero saber se meus filhos são funcionários exemplares como pensam que são. Silêncio. Então te mando por e-mail em 2 horas. Enquanto aguardava, comecei minha própria investigação doméstica. Durante anos, Marcos deixava coisas na minha casa quando vinha me visitar. Carregador de celular, óculos de sol, até notebook algumas vezes. Nunca desconfiou que eu sabia mexer em computador. Na gaveta do meu quarto real, na cobertura, encontrei um carregador iPhone que ele havia esquecido há 1 mês. O celular ainda estava com ele, claro. Mas eu tinha outros planos. Sábado à tarde, liguei para Marcos. Meu filho, você pode vir aqui rapidinho? Tô com um problema na torneira da cozinha e não consigo ligar por encanador. Ah, mãe, logo hoje. Tamo querendo assistir o jogo com o pessoal. Por favor, é só uma olhadinha, deve ser coisa simples. Ele chegou meia hora depois, de cara amarrada. Enquanto ele consertava a torneira, que não tinha problema algum, obviamente, ofereci um café. Quer carregar seu celular enquanto tá aqui? Sei que você esqueceu o carregador esses dias. Ah, verdade. Obrigado, mãe. Tá quase no 0. Perfeito. Enquanto o Marcos fingia entender de encanamento, instalei discretamente um aplicativo de rastreamento familiar no telefone dele. O tipo que pais usam para monitorar filhos adolescentes. A ironia era deliciosa. Pronto, mãe. Era só apertar mais forte mesmo. Ai, que inteligente você é. Eu jamais saberia disso. Ele sorriu com aquela superioridade condescendente que já me dava náusea. Imagina, mãe. Para isso que serve ter filho homem, né? Domingo, os e-mails do Dr. Humberto chegaram. Abri os arquivos na minha mesa do escritório doméstico, com 2 telas de computador e impressora laser. Equipamentos que a Conceição, pobrezinha, jamais poderia ter. O que descobri me deixou interessada. Marcos, o gerente regional exemplar, tinha 23% de faltas não justificadas nos últimos 6 meses. Chegadas após as 10 horas registradas 15 vezes, saíras antes das 16 horas em pelo menos 12 ocasiões. Para alguém que deveria trabalhar das 8 às 18 horas, era impressionante. Daniel, o contador meticuloso, havia usado o cartão corporativo 47 vezes para despesas questionáveis. Almoços de R$ 200, combustível e impostos próximos à sua casa, até compras em farmácia. Tudo classificado como despesa de representação ou uso corporativo. Fernando, o advogado sério, mantinha reuniões particulares constantes durante o horário comercial. Segundo os relatórios, em março sozinho, ele havia registrado 12 reuniões externas que duravam entre 2 e 4 horas. O problema é que não havia registro de clientes ou objetivos dessas reuniões. Mais interessante ainda, os 3 tinham performance abaixo da média dos colegas. Não eram funcionários ruins, mas definitivamente não eram os talentos excepcionais que eles mesmos acreditavam ser. Na segunda-feira, fingi preocupação e liguei para Marcos.
Filho, você tem certeza que esse trabalho novo não tá pesado demais? Você parece cansado. Imagina, mãe. Tá tranquilo. Na verdade, o cargo de gerente é bem flexível. Posso ajustar meus horários conforme a necessidade. Ajustar horários? Que forma elegante de dizer chegar tarde e sair cedo. Durante a semana, testei o aplicativo de rastreamento. Funcionava perfeitamente. Marcos realmente chegava entre 9h30 e 10 horas na empresa. Saía para almoços que duravam 2 horas e frequentemente resolvia questões externas, que na verdade eram idas ao shopping, à academia ou visitas à casa da amante que mantinha em Moema. Sim, descobri sobre a amante também. 3 endereços diferentes nos últimos 3 meses, sempre nos mesmos dias da semana, sempre nos horários que deveria estar trabalhando. Quarta-feira, liguei para Daniel. Filho, como funciona essa coisa de cartão da empresa? Outro dia você comentou que tinham dado um para você. Ah, é para gasto de trabalho, mãe. Reuniões, combustível, essas coisas, nada demais. E controlam muito. Nem tanto, desde que seja relacionado ao trabalho. Relacionado ao trabalho como a compra de remédio para pressão alta na farmácia do bairro dele, suponho. Quinta-feira foi a vez do Fernando. Meu filho, você tá sempre correndo. Esses clientes novos devem dar muito trabalho. É, mãe, é corrido mesmo, mas gosto de atender pessoalmente, sabe? Reunião por reunião, para construir relacionamento. Relacionamento é uma forma de ver. Especialmente considerando que as reuniões aconteciam sempre no mesmo consultório médico, onde a mulher dele fazia fisioterapia. 5 meses de reuniões no mesmo lugar. Que cliente dedicado! Na sexta, Dr. Humberto veio jantar na cobertura. Tinha a expressão preocupada. Conceição, consegui as informações que você pediu, mas você tem certeza que quer prosseguir com isso? Ainda dá tempo de simplesmente contar a verdade e resolver tudo em família? Humberto, na segunda-feira eles vão me levar para conhecer o asilo. Como você sabe? Marcos ligou hoje confirmando. Marcou para as 14 horas. Ele disse que é melhor resolver logo essa questão para todos ficarem tranquilos. Humberto suspirou. E qual é o seu plano? Ainda estou refinando os detalhes, mas já sei o suficiente para saber que meus queridos filhos não são os funcionários exemplares que fingem ser. Você vai demiti-los? Demiti-los seria muito simples, não acha? Qualquer chefe faria isso. Mas eu não sou qualquer chefe, Humberto. Eu sou a mãe deles. E mães sabem como educar filhos que se comportaram mal. Durante o fim de semana, decidi ampliar minha investigação. Se ia fazer isso direito, precisava entender completamente como meus filhos realmente me viam, não apenas durante confrontos diretos, mas no dia a dia. Sábado de manhã, liguei para Patrícia, minha nora mais velha. Filha, você tem alguns minutinhos? Estou meio perdida com umas contas aqui. Claro, dona Conceição, chego aí em 1 hora. Patrícia chegou com aquele sorriso artificial que eu já conhecia bem, mas agora eu prestava atenção real nos detalhes. A forma como olhava em volta da casa, como se avaliasse um imóvel para compra, como suspirava discretamente quando eu fazia perguntas bobas sobre a conta de telefone. Dona Conceição, a senhora já pensou em simplificar essas coisas? Existe conta digital hoje em dia, automática. A senhora nem precisa se preocupar. Ai, mas eu sou muito velha para essas modernices, né, filha? Não é questão de idade, é questão de se adaptar aos tempos. Durante 2 horas, ela ajudou com minhas contas, sempre com aquele tom de quem está fazendo caridade cristã. Mas o que me chamou a atenção foi quando o telefone dela tocou. Oi, amor, estou na casa da sua mãe. Aquelas contas, ela não consegue resolver sozinha. Não demora muito. Ela é complicadinha, mas é rápido. Daqui em 1 hora eu estou aí. Complicadinha? Interessante. Quando ela desligou, perguntei. Era o Marcos? Era sim. Ele está em casa com as crianças. Que bom que vocês se ajudam assim. Família é tudo, né? Com certeza, dona Conceição. A senhora pode contar sempre com a gente. Depois que ela saiu, fiquei pensando naquele tom. Complicadinha. Como se eu fosse uma criança difícil que precisava ser gerenciada. Domingo, usei uma estratégia diferente. Liguei para Daniel e fingi estar passando mal. Filho, será que você pode vir aqui? Estou me sentindo meio estranha, tonta. Mãe,
É sério? Quer que eu leve no hospital? Não, acho que é só a pressão baixa, mas estava meio sozinha e fiquei preocupada. Ele chegou em 20 minutos, genuinamente preocupado. Por um momento senti uma pontada de culpa. Talvez estivesse exagerando, talvez ainda houvesse salvação para nossa relação, até ele atender uma ligação na minha cozinha. Oi, benzinho. Não, é a minha mãe. Está com uma de suas crises de carência. Você sabe como ela é, sempre inventando probleminha para chamar atenção. Não demoro não, é só fazer presença aqui uns minutinhos e fingir que estou preocupado. Fingi que estava preocupado. Quando voltou para a sala, estava sorrindo carinhosamente. Como você está se sentindo agora, mãe? Melhor, deve ter sido só um susto mesmo. A senhora precisa se cuidar mais, comer direito, não ficar se preocupando com besteiras. Besteiras como as contas que ele mesmo me ajudava a entender, fingindo paciência angelical. Daniel, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você me acha um peso na vida de vocês? Mãe, como você pode pensar isso? Nunca. Não sei. Às vezes tenho a impressão de que incomodo demais. Você nunca incomoda. A gente só quer cuidar da senhora. É nossa obrigação. Obrigação. Não amor, não carinho. Obrigação. E sobre aquela conversa de quarta-feira sobre o asilo? Daniel fez uma pausa longa. Mãe, a gente só estava pensando no seu bem-estar. Não é nada forçado, se a senhora não quiser. Mas vocês acham que seria melhor? Bem, seria uma forma da senhora ter mais companhia, pessoas da sua idade, atividades, e vocês visitariam, claro, todo fim de semana. Mentira! Eu sabia que era mentira, porque conhecia meus filhos. Marcos mal vinha na minha casa uma vez por mês, mesmo eu morando a 20 minutos de distância. A perspectiva de dirigir até um asilo no fim do mundo para visitar a mãe complicadinha? Talvez no Natal. Naquela noite, liguei para a recepcionista da construtora Milênio, não para a empresa principal, mas para uma terceirizada que cuidava da limpeza. Era uma forma de obter informações sem despertar suspeitas. Boa noite, sou Conceição, mãe do Marcos Almeida, que trabalha aí. Ele esqueceu umas chaves hoje e não consegui falar com ele. A senhora sabe se ele ainda está no escritório? Ah, dona Conceição, que coincidência! Eu estava aqui limpando a sala dele agora há pouco, mas o seu Marcos saiu cedinho hoje, viu? Umas 3 da tarde. 3 da tarde? Numa sexta-feira? Ah, que pena! Ele não comentou onde ia, não, mas pela pressa que estava, deve ser coisa importante mesmo. Até deixou a mesa bagunçada, coisa que ele nunca faz. Coisa importante. Claro, a reunião semanal em Moema. E a senhora conhece meus outros filhos também, o Daniel e o Fernando? Conheço sim. Que filhos educados a senhora tem? Sempre cumprimentam a gente, perguntam da família. É mesmo? É sim. Outro dia, o Daniel até me deu uma gorjeta para comprar um lanche para minha filhinha. Disse que era do cartão da empresa mesmo, que não fazia diferença. Cartão da empresa para dar gorjeta à funcionária de limpeza? Que generoso com o dinheiro dos outros. E o Fernando, como ele anda? Ah, aquele é um trabalhador, sempre correndo para lá e para cá. Reunião todo dia quase. A senhora deve ficar orgulhosa. Fico mesmo. Eles sempre foram muito dedicados. Segunda-feira de manhã, me arrumei como a Conceição pobrezinha e esperei Marcos me buscar para a visita ao asilo. Ele chegou pontual, dirigindo a BMW que comprara com muito esforço, sem saber que eu havia financiado indiretamente através de bônus corporativos. Bom dia, mãe. Pronta para conhecer sua nova casa? Nova casa, como se fosse uma mudança voluntária e animadora. Durante o trajeto, ele falou sobre os benefícios do lugar. A senhora vai ver, mãe, é muito organizado, tem enfermeira 24 horas, as refeições são balanceadas e o preço, a gente se vira, mãe. Entre eu, o Daniel e o Fernando, damos conta tranquilo. R$200 por mês cada um para se livrar da mãe para sempre. O asilo era exatamente o que eu esperava.
corredor com cheiro de desinfetante, enfermeiras sobrecarregadas, velhinhos abandonados assistindo televisão com volume alto demais. A diretora, uma mulher de 50 anos com um sorriso comercial, nos recebeu na entrada. Dona Conceição, que prazer conhecê-la. Marcos me contou muito sobre a senhora. Espero que coisas boas, respondi. Claro, ele disse que a senhora é uma pessoa muito tranquila. Isso é ótimo aqui no São Vicente. Temos uma rotina bem estruturada para residentes como a senhora. Residentes como eu. Velhos descartados pelas famílias. Ela nos mostrou os quartos minúsculos, com 2 camas, um armário e uma janela pequena. A senhora ficaria aqui com Dona Zira. Ela é muito quietinha, quase não fala. Dona Zira estava sentada na cama olhando para a parede. Há quanto tempo estava ali? Havia quanto tempo ninguém a visitava? E as visitas? Perguntei. Liberadas aos fins de semana, das 14 horas às 17 horas. Bem flexível. 3 horas por semana para ver a mãe que criou você durante 45 anos. No refeitório presenciamos a hora do almoço. Idosos sendo alimentados como bebês, outros comendo sozinhos em silêncio absoluto. Uma senhora chorava baixinho no canto. Ninguém prestava atenção. É sempre assim? Perguntei à diretora. Ah, Dona Helena ali está com saudade da família. Normal no começo. Depois acostuma. Como se desistir de viver fosse um processo natural de adaptação. Marcos parecia satisfeito com o que via. O que acha, mãe? Não é um lugar aconchegante? Aconchegante como uma prisão. Durante o caminho de volta, ele perguntou: E aí, o que achou? É diferente do que imaginava. No bom sentido? Marcos, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro, mãe. Você realmente acha que eu mereço terminar meus dias num lugar como aquele? Silêncio longo. Ele dirigia olhando fixo para frente. Mãe, não é questão de merecer, é questão de praticidade. A senhora não pode ficar sozinha para sempre e a gente não tem estrutura para cuidar de uma pessoa idosa. Eu tenho 65 anos, Marcos, não 85. Eu sei, mas é melhor prevenir, né? E lá a senhora não vai estar sozinha. Não vou estar sozinha. Vou estar abandonada, mas não sozinha. Quando chegamos na minha casa, Marcos beijou meu rosto com aquele beijo protocolar de sempre. Pensa com carinho, mãe. A gente só quer seu bem. Meu bem? R$ 200 por mês para cada um dos filhos que eu criei. Naquela noite na cobertura, abri uma garrafa de vinho e fiz algumas ligações importantes. Era hora de parar de investigar e começar a agir. Terça-feira de manhã, acordei às 5 da madrugada, não porque o despertador tocou, mas porque minha mente estava clara pela primeira vez em semanas. Sabia exatamente o que precisava fazer. Liguei para o Dr. Humberto às 7 em ponto. Humberto, preciso agendar uma auditoria na Milênio. Conceição, você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Quando? Próxima sexta-feira. E Humberto? Sim, quero que seja surpresa. Ninguém pode saber o que está acontecendo até a hora. Isso é irregular. Humberto, sou dona de 73% das ações da empresa. Posso fazer auditoria quando quiser. Tecnicamente, sim, mas não há mais. É sexta-feira ou sexta-feira? Silêncio. Então está bem, vou agendar. Durante a tarde, sentei no meu escritório particular e comecei a organizar tudo o que havia descoberto. Não era apenas sobre as irregularidades dos meus filhos, embora elas fossem substanciais. Era sobre construir um caso perfeito, irrefutável, que deixasse claro para qualquer pessoa sensata que eles não mereciam continuar na empresa. Faltas injustificadas de Marcos, 23% em 6 meses. Na empresa privada, isso daria justa causa em qualquer lugar. Gastos irregulares do Daniel, R$ 12.347 em 6 meses, classificados incorretamente como despesas corporativas. Isso era fraude corporativa.
Reuniões externas do Fernando, 72 horas por mês, sem comprovação de atividade profissional. Isso era abandono de cargo. Mas, mais importante que os números, eram o padrão. Meus 3 filhos tinham se acomodado porque acreditavam que eram intocáveis, funcionários especiais que podiam se dar ao luxo de trabalhar meio período porque tinham talento natural. Naquela tarde, decidi fazer um teste. Liguei para Marcos. Filho, você pode me buscar amanhã para irmos ao banco? Preciso resolver umas coisas da conta poupança. Amanhã não dá, mãe. Tenho reunião importante de manhã. Mentira. Segundo o rastreador, ele tinha agendado a academia às 10 horas. Que horas é a reunião? Das 9 ao meio-dia, bem puxado. Entendi. E à tarde? À tarde tenho que fazer umas visitas a clientes. Outra mentira. Às 14 horas, ele estaria em Moema. Tudo bem, meu filho, resolvo outro dia. Desculpa, mãe. Trabalho, né? A senhora entende. Entendo perfeitamente. Liguei para Daniel. Meu filho, você pode me ajudar com umas contas amanhã à tarde? Ai, mãe, amanhã tá complicado. Tenho que fechar uns relatórios para sexta. Interessante. Segundo informações que o Dr. Humberto me passou, Daniel entregara todos os relatórios na segunda-feira. É muita coisa demais. Vou ficar aqui até tarde resolvendo. Segundo o cartão corporativo, ele havia almoçado ontem no shopping com direito a cinema às 15 horas. Muito trabalho mesmo. Fernando foi o terceiro da lista. Filho, será que você tem um tempinho amanhã para me ajudar a entender uma carta que chegou do INSS? Amanhã não posso, mãe. Tenho 3 reuniões marcadas. As famosas reuniões com clientes importantes. Muito importantes. Contratos grandes. Claro, contratos com o fisioterapeuta da esposa. 3 ligações. 3 mentiras. 3 filhos que estavam ocupados demais para ajudar a mãe, mas nunca ocupados demais para usar tempo e recursos da empresa para resolver suas próprias conveniências. Quinta-feira à noite fiz minha última ligação antes de executar o plano. Desta vez para minha assistente real, não que meus filhos soubessem que eu tinha uma assistente. Sandra, sou eu. Preciso que você prepare o escritório para sexta de manhã. Claro, dona Conceição. Alguma reunião especial? A mais especial da minha vida. Preciso providenciar alguma coisa? Sim. Quero que prepare 3 cartas de demissão idênticas. E Sandra, sim, use o papel timbrado oficial. Aquele com brasão dourado. Quantas cópias? 2 vias de cada. E prepare também os contratos de confidencialidade que todo ex-funcionário precisa assinar. Posso perguntar quem são os funcionários? Hesitei um segundo. Quase recuei. Ainda era minha última chance de resolver as coisas de forma civilizada, conversar com eles, explicar a verdade. Então lembrei da risada na mesa de jantar, do tom condescendente, do plano do asilo de R$600. Os funcionários são Marcos Almeida, Daniel Almeida e Fernando Almeida. Na sexta-feira, o auditório da construtora Milênio, geralmente usado para treinamentos e palestras motivacionais, estava irreconhecível. Uma longa mesa de reunião foi colocada no centro, com 3 cadeiras de frente para ela. Dr. Humberto, sério e com uma pasta volumosa em mãos, estava ao meu lado. A secretária Sandra, impecável, organizava pilhas de documentos. Meus filhos chegaram às 9 horas em ponto, pontuais pela primeira vez em muito tempo. Pareciam confusos. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Perguntou Marcos, visivelmente incomodado. E o Dr. Humberto? Daniel e Fernando trocaram olhares. Nenhuma das noras ou netos percebi. Pensei. Ótimo, não vou precisar de plateia para isso. Bom dia, meus queridos, eu disse sentando na cabeceira da mesa. Por favor, sentem-se. Temos uma reunião muito importante hoje. Eles se sentaram ainda desconfiados. Vocês foram promovidos recentemente, correto? Fico muito feliz pelo sucesso de vocês. Marcos sorriu, relaxando um pouco. É, mãe, a gente trabalhou duro para isso.
Ah, eu sei que trabalharam duro, concordei, pegando a primeira pasta. Por isso, decidi recompensar esse esforço de uma forma muito especial. Abri a pasta de Marcos. Marcos, seu relatório de faltas não justificadas nos últimos 6 meses. 23% de ausências. Você sabe que isso é motivo para demissão por justa causa, não sabe? O sorriso dele desapareceu. Peguei a pasta de Daniel. Daniel, aqui estão os comprovantes das 47 despesas questionáveis do seu cartão corporativo. Almoços caros, combustível, farmácia, tudo classificado como despesa de representação. Isso é fraude, meu filho. Daniel engoliu em seco. Finalmente, a pasta de Fernando. Fernando, aqui temos o registro das suas reuniões externas durante o horário de trabalho. 72 horas em um mês, sem comprovação de atividade profissional. Basicamente, abandono de cargo. Que profissionalismo, não é? Fernando ficou vermelho. O silêncio era total. Os rostos deles, antes cheios de arrogância, agora estavam pálidos. Mãe, o que é isso? Balbuciou Marcos. Está tudo errado. Não, meu filho, está tudo certíssimo. O que está errado é o que vocês fizeram por anos, acreditando que podiam viver de mentiras, de aparências, acreditando que eu era uma velha idiota que não entendia nada, acreditando que podiam me jogar num asilo de R$ 600 por mês para se livrar do fardo. Apontei para as cartas de demissão que Sandra havia colocado à frente de cada um. Essas são as cartas de demissão de vocês, com justa causa, é claro. E estes são os contratos de confidencialidade. Vocês têm 15 minutos com o Dr. Humberto para revisar os termos e então assinar. Se não assinarem, podem ter certeza que levarei tudo isso para a justiça e para a mídia. O nome da construtora Milênio, que é minha, permanecerá intacto. Mas a reputação de vocês, essa será destruída. Sua empresa? Gritou Marcos. Do que a senhora está falando? A CA Empreendimentos, meu caro, é a holding que controla a construtora Milênio. E eu, Conceição Almeida, sou a dona de 73% das ações. Sim, aquela velha complicadinha, que mal sabe o que é uma poupança, é a chefe de vocês. Aqui vocês humilharam na minha própria casa. Aqui vocês queriam internar num asilo de 3ª categoria. Os rostos deles estavam brancos, os olhos arregalados, a ficha caindo como um raio. Era o choque, a humilhação, a percepção de que a bobinha que sustentavam, na verdade, era o império que os empregava. Vocês não são os talentos excepcionais que pensam ser. São funcionários medíocres que se acomodaram na sorte. E essa sorte, meus queridos, acabou. Eles tentaram argumentar, implorar, justificar, mas eu não dei espaço. A dor que senti naquele jantar me blindou. Dei a eles a chance de ler e assinar. Dr. Humberto guiou-os através dos termos com uma expressão séria. Em menos de 1 hora, eles assinaram. Sem emprego, sem futuro na empresa e com o peso da verdade esmanando-os. Agora, por favor, retirem seus pertences das mesas e saiam. Não quero vê-los aqui novamente. Nunca. Eles saíram em silêncio, derrotados, com os ombros curvados. A cena era a vingança mais doce que eu pudesse imaginar. Não uma vingança mesquinha, mas uma justiça implacável. Naquela noite, na cobertura, eu estava sozinha. A garrafa de vinho que abria não foi para comemorar, mas para refletir. A casa no Jabaquara eu vendia. O Corsa 2010 eu doei. Me libertei de todos os resquícios da farsa. Meus filhos? Eles tiveram que recomeçar. Marcos tentou abrir um negócio próprio, mas sem o suporte do sobrenome não durou muito. Daniel conseguiu um emprego em uma empresa menor, mas a fama da demissão o seguiu. Fernando, o advogado, sumiu por um tempo. Suas esposas, depois de alguns meses, os deixaram. Sem o status e o dinheiro fácil, o casamento deles desmoronou.
A vida lhes deu a lição que eu tentei dar em vão por anos, que o caráter e o mérito genuíno valem mais do que qualquer herança. Não houve ligações de desculpas, não houve pedidos de perdão, apenas o silêncio do orgulho ferido. Eu continuei a trabalhar na minha empresa, focando em novos projetos sociais e filantrópicos. A Conceição Almeida, CEO da CA Empreendimentos, passou a usar sua fortuna para causas que realmente importavam, investindo em educação e moradia para jovens em comunidades carentes, aqueles que realmente sonhavam alto e não tinham privilégios. Às vezes, me pergunto se fiz a coisa certa, se a dor que causei foi necessária. A resposta, meus queridos, é que a verdade liberta. Dói, machuca, destrói ilusões, mas só com ela podemos construir algo real. A risada que eu ouvi naquela noite de março ainda ecoa na minha memória. Mas agora é uma lembrança da minha força, da minha resiliência e da lição que, embora tardia, meus filhos jamais esquecerão.